Então, gente, aqui, ó. Eu quero trabalhar uma coisa que eu amo fazer. Eu amo folhas, ó. E aqui eu já quero mostrar frente e verso, tá? Olha só. Eu gosto das folhas porque elas têm uma leveza, uma forma tão linda. Eu vou deixar só o caulezinho aqui, que fica melhor, ó. E aqui uma assim, ó. Só com a pontinha, olha que lindo. Eu gosto do movimento das folhas, tá? Ó. Eu vou deixar o risco bem forte para que você acompanhe o processo. Mas a minha sugestão é que você use um lápis aquarelável ou um lápis de cor na cor cinza e risque bem de leve. Aqui eu preciso fazer bem forte para você acompanhar, mas a dica é que você use o mínimo possível de pressão, porque não dá para apagar. Eu vou deixar assim forte para você enxergar bem, porque se eu fosse apagar, eu ia tirar, ó, só deixar assim, ó, a silhueta do desenho, tá? Então, primeira coisa, você vai pegar o giz pastel, o seco. Você pode usar importados, nacionais, enfim. Uma das coisas que você tem que lembrar é que o giz pastel seco não tem nada a ver com giz pastel oleoso, porque isso aqui é um pigmento compacto, tá? E o pigmento puro, ele não tem nenhum aglutinante, sendo que a partir do momento que eu passe, eu preciso depois fixá-lo. Eu posso apagar. E existe uma forma que eu vou mostrar no outro processo de aplicação, fazendo algo aquarelado com ele. Dá para fazer também. Mas a forma de aplicação convencional é assim, ó. Ó, eu estou aplicando giz pastel, certo? Eu posso pegar assim, ó, áreas lisas. Eu tenho que fazer isso com muito cuidado, tá? Ó. Eu vou aplicar rapidinho, ó. Você aplica na área que você quer fazer o preenchimento. Olha só. Você pode fazer assim, ó, dar uma sopradinha para tirar o excesso. Aí, eu pego esse pincel aqui, ó, não se preocupa com a mão. Sujo, a única coisa que você não pode ter é aqui, ó, essa parte suja, ó, sempre limpo. Inclusive, antes de você começar o trabalho do giz pastel, lave bem a mão com sabonete. E depois, se você tiver em casa, use um talco para tirar toda a oleosidade. Todo o trabalho que eu começo, eu lavo muito bem a minha mão. A sujeira do giz não tem problema. É a oleosidade da nossa pele que não fica bem e pode estragar a aplicação se for muito... se acontecer de ter muita oleosidade na pele, ela vai trabalhar diferente e não vai ter uma fixação boa. Agora que voltando, aplicou, ó, aqui, você vai pegar assim, ó. Aonde saiu fora eu posso apagar. Dou aquela sopradinha. Se eu quero lados menores da borracha, ó, eu pego o estilete. Lembrando que criança não é para trabalhar com esse material, né? E se trabalhar tem que ter um adulto. Ó. Vou tirar o excesso
que foi fora, porque o giz pastel, ó, seco, eu posso trabalhar. E agora esse pincel aqui, ó, eu vou espalhar, olha aqui. Delicadamente. Ó. E depois eu vou mostrar para você como saiu o pó. Existem várias formas. Ó. Você também pode fazer o seguinte. Pega um pedaço de folha de sulfite e faça o esfuminho. Existem esfuminhos prontos, tá? Que a gente usa para fazer os grafites, os retratos e tantas outras coisas, principalmente grafite e carvão. Mas, para esse processo, ó, que a gente usa muitas cores, faça o rolinho de papel, faça o esfuminho, ó. E aí, eu vou dar aquela sopradinha para tirar o excesso. E os cantinhos, ó, onde o pincel não chegou, ó, eu vou fazendo a aplicação. Aí, eu tirei o excesso. Saiu fora, eu pego o limpa-tipo. Olha aqui, o limpa-tipo eu posso fazer, ó, fininho, grosso, ó, porque ele serve para tirar o excesso do pó. Então, digamos, eu quero que fique uma luz aqui, ó, olha. Eu aplico o limpa-tipo, ó. Você tá vendo? Coisa que no giz oleoso eu não posso. Ele não vai sair, ó. Fica a luz. Aí eu quero acrescentar mais, posso ir lá e acrescentar mais. Olha aí. Pego o esfuminho. Dou a sopradinha e deixo acontecer. Aí eu venho aqui, ó. Eu estou usando cores fortes exatamente para você conseguir visualizar bem. Então, eu vou colocar as sombras, ó, e umas nervuras, olha aqui. Então, eu vou pegar a cor mais escura, ó. Certo? Aí eu tenho a possibilidade de deixar os riscos ou esfumaçar, ó. Aí eu posso usar o esfuminho ou o cotonete. O cotonete, ó, ele vai tirar os riscos e ele vai espalhar. O pincel, ele tira o excesso do giz. O cotonete, ó, ele espalha e faz o degradê. O esfuminho nas áreas pequenas também faz isso. Lembrando de eu soprar e tirar. Se eu quero mais sombra, eu posso acrescentar, ó, e vir aqui. E lembrando, para cada cor, eu tenho que ter um cotonete, ok? Então, ó. E aí você trabalha com esfumagem, ó. Tanto na sombra, quanto na luz. Ó. E aqui embaixo, ó, eu vou misturar dois tons. Eu vou pegar esse verde mais forte. E eu estou trabalhando com elementos simplérrimos justamente para você aprender. Então, ó, o cotonete, ele espalha. Sopro, pego esse fuminho para os cantos. Caso eu queira tirar o excesso, eu uso o pincel. Aí, eu venho aqui, ó, com sépia. E como é bem pouquinha sombra que eu quero, ó, eu pego o esfuminho
E vou colocar essa sombra, porque é muito pouco. E o resto eu quero espalhar, pego o cotonete. Saiu fora, ó, a possibilidade da borracha que eu cortei, fiz um filete. E o excesso de fora com o limpa-tipo, ó, certo? Eu vou dar um tracinho aqui, ó, para fazer uma sombra, ó, nessa parte. E aqui, trazer, ó, uns fios. Só que o que eu quero com isso? Esses caulezinhos, esses filetezinhos, eu não quero mexer. Então eu deixo. Eu não vou esfumaçar. Aí, eu vou fazer o acabamentozinho aqui, ó, só soprando de acordo com a aplicação, ó. Então, estou aplicando a luz e a sombra, ó, sem precisar agora esfumaçar. Aqui eu tinha apagado com o limpa-tipo, com a borracha, existem várias possibilidades, mas eu posso trazer o giz branco, ó, e colocar a sombra e a luz evidente. Então, aqui, ó, eu estou evidenciando a luz e a sombra aparece automaticamente. Eu gosto muito dessa aplicação, porque essa é a possibilidade. Aqui eu esfumaço um pouquinho e aqui vai o contorninho. E você, ó, pode ir trabalhando como você quiser. Aí, assim, ó, eu acabei essa parte. O que que eu vou fazer? Para quem está iniciando, essa é a necessidade, tá? Acabou de fazer a folha, você pega assim, ó. Eu tenho uns rascunhos, ó, de desenhos. Eu faço isso, ó. Pego o verniz. Você pode usar fixador de cabelo, tá? Aquele extra forte ou verniz, ó. Você já aplica. Aplicou, espere secar e continue. Então, assim, ó. Para quem está iniciando, é legal, porque quando você virar a folha ou precisar manusear, a tendência é colocar a mão em cima. E o pó, ele vai colar aqui, ó, na base da mão. E você vai acabar levando essas tonalidades para lugar indesejado. Então, faça isso cada parte que você terminar. Depois, quando você vai conseguindo ter a experiência e trabalhando legal, então você faz tudo e vai manuseando de acordo com a sua gestual. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, vou fazer um pouquinho mais rápido agora, só para terminar, ó. Tá? Antes eu estava fazendo bem lento para você acompanhar. E aqui, ó, só para você ver as possibilidades. O pincel para espalhar. Lembrando que o giz seco, ele pode ser apagado, esfumaçado, ele pode ser tirado o excesso com o pincel. E para apagar a gente usa o limpa-tipo ou a borracha. Ó. Agora eu vou dar aquela soprada para o pó sair. Aqui mais escuro. E para esfumaçar, para mistura, eu posso usar o cotonete para as áreas pequenas, principalmente para retrato, tá? É que a gente aqui está trabalhando elementos bem fáceis para você
aprender. Você usa o cotonete e nas áreas maiores, tá? Aqui tem algodão, ó, tá? Você pode também pegar o algodão, ó, selar o seu dedo ou pegar um pedacinho e, ó, a possibilidade é igual, tá? Só que é para áreas maiores. E daí aqui você usa o cotonete, ó. Saiu, vamos apagar. Então você vê que eu não coloco a mão em cima, porque eu já estou acostumada, eu já sei que eu não posso colocar a mão em cima. Porque eu vou carregar o pó. Eu também não vou trabalhar com fundo, porque eu quero que você veja bem esse motivo. Aí, ó, eu quero tirar esse excesso de borracha, eu vou com o pincel. Ó. E aqui colocando as sombras, fazer bem rapidinho agora. Ó. E essas sombras eu vou usar o cotonete para esfumaçar. Dá para fazer trabalhos lindos, precisos com giz pastel. Basta ter paciência e eu sempre falo, dedicação. E não é numa possibilidade só que você vai chegar ao trabalho desejado. Isso tudo é uma forma de exercício, gente. Então, assim, não se frustre na primeira tentativa. E outra coisa, não mistura muita cor de início. Vai trabalhando com cores puras até você chegar ao desejado, tá? Ó. Precisa um pouquinho de fôlego, tá? Eu tinha um amigo que usava secador. Eu sempre falava, tá perdendo a possibilidade de encher os seus pulmões e fazer um exercício respiratório. Então, não use secador, dá essa sopradinha, usa o pincel, sem colocar a mão. Aqui está impermeabilizado, mas aqui não. E agora, ó. Ó, simples, mas com aplicação legal. Eu posso pegar aqui, ó, o giz pastel e dar uns acabamentos finais, ó, sabe? Ali onde que eu passei, depois eu vou impermeabilizar de novo, ó, tá? Eu gosto disso também. A impermeabilização ali foi exatamente para eu não misturar o pó. E os veios da folha, ó, ela tem que acompanhar. E aqui, um pouquinho mais de sombra. Soprar, esfumaçar, apagar. Deixa eu fazer mais fininho aqui, ó. Quando você quer fazer fininho, pega os cantinhos, ó. Se precisar cortar o giz, faça isso também, sem medo. Só colocando um pouquinho aqui mais de sombra, que a gente vai sentindo a necessidade, tá? Então, apagar, acrescentar e assinar. Agora, lembrando que se eu colocar as cores muito forte, muito, aí eu vou ter aqui um processo que eu digo assim, ó, de quase impossibilidade de apagar, porque se eu riscar um preto, um azul muito forte, eu não vou conseguir. E às vezes acontece, ó, eu vou mostrar para vocês. Eu tirei toda o giz, ó. E eu vou trabalhar com
o fundo branco. Aí eu posso pegar, limpar, ó, um algodão, numa flanela branco, e olha aqui, ó, fazer umas possibilidades, uns riscos bem livres, ó, mesmo depois assinado, ó, vai dar um contexto moderno, porque o giz é mais branco que a folha. E aí eu tenho uma arte moderna. Vou dar aquela batidinha, ó. E aqui, esse verniz acrílico, ou você pode usar, sabe o quê? O fixador de cabelo, não importa a marca, desde que ele seja bem forte. Então aqui está a possibilidade: giz pastel, um pincel para limpar, um estilete para cortar as borrachas que eu gosto dos cantinhos. Aqui tem outra borracha, se a gente precisar, lápis, cotonete e limpa-tipo. E o nosso precioso esfuminho feito com rolinhos de papéis. Por que eu digo isso? Porque, gente, se você vai comprar o esfuminho pronto, tu vai pagar R$8, R$6, 12, depende o tamanho dele. E toda vez que você usar a ponta, você vai ter que apontar. E você só tem 2 pontas com cores diferentes, então faça o seu, é um rolinho básico. E daí, usa o verniz impermeabilizante e você tem o giz pastel. O papel é com você. Eu sempre sugiro a gramatura 200, 180 ou 300. É você que vai escolher se queres trabalhar com liso ou com mais textura. Mas aqui nós temos o giz pastel seco aplicado no método normal.